Olá pessoal, trago para vocês hoje uma bolsa com aproveitamento de retalhos, né? Tô usando tiras, ela ficou um tamanho bem bom. Coloquei zíper, tem bolso aqui dentro, né? Coloquei com bolso. Vou mostrar para vocês passo a passo, tá? Espero que vocês gostem e façam. Eu fiz até as tiras, né? As alças, né? Com aproveitamento, né? Aproveitei tudo mesmo. Super fácil, vocês vão gostar. Então vamos lá? Vamos para o passo a passo. Vamos fazer essa bolsa aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha só, estou usando manta R1, pode ser a manta R2 também, pode ser o nylon acoplado, tá? Pode ser jeans, pode ser brim, para dar mais estrutura na bolsa, né? Então eu tenho manta R1, vou usar. Vou usar tiras de 6 e 7 de largura que eu tenho ali, já cortada, então vou usar o que eu tenho. Então, é assim, eu vou fazer uma marcação na manta, naquela parte onde tem a colinha, né? Que ela tem uma parte que ela é fofinha, a manta R1, uma parte que ela tem uma resina, né? Que é uma colinha. Então, eu vou fazer uma marcação no lado que tem a colinha. Eu vou riscar assim, de quina a quina, porque eu vou formar um desenho na hora que eu vou costurar minhas tiras, né? E vou riscar assim, né? De atravessado. Então, é bem simples. É só para mim não me perder. E quando for costurar, eu vou costurar retinho. Então, eu vou fazer a marcação nas duas mantas, né? As duas têm o mesmo tamanho, 40 centímetros de largura por 36 de altura, tá? Então, a altura da bolsa é 36. Então, tá? A gente vai pegar nossas tiras e vamos costurar. Eu sempre faço a demonstração na mesa antes de levar lá para a máquina, só para vocês verem, né? Então, a gente costura assim, ó. Vou começar no meio do risco ali, porque se eu costurasse na pontinha, como eu tô mostrando, eu vou entortar a minha tira. Então, se eu começo no meio, eu não vou me perder e ela vai ficar retinha. Então, eu vou costurar de um lado primeiro até o final, coloco frente com frente, né, bem bonitinho, faço um pezinho de máquina bem retinho, viro, né, sempre até onde tá a marcação ali da caneta. E assim eu vou fazendo até terminar um lado inteiro. Quando eu costurar o lado inteiro, que eu for até o final, aí eu começo o outro lado. Aí eu vou no outro lado e assim, em sequência. Vocês vão ver lá na máquina como eu vou fazer. Então, vamos lá? Vamos costurar. Então, gente, só para quem tá começando a costura não sabe, tô costurando com o direito para cima. E agora eu vou colocar direito com direito, né? E vou costurando daí, tá?
Então, gente, não dá para colocar direto a tira, né? A gente vai riscar de volta, porque entortou ali pra gente não se perder. Então, eu vou riscar de quina a quina de novo e vou começar tudo de novo, né? Costurar minhas tiras como eu tava costurando, só que agora é aquela parte inteira ali de atravessado. Então, vamos lá, vamos costurar. Então, gente, agora que tá pronto as duas partes da bolsa, né? Parte de fora, a gente vai fazer essas emendas em pedacinhos de tiras, pedacinhos pequenininhos, tem que ter 8 de largura, porque a minha alça, ela é de corda e ela tem 3 de largura. Então, eu tô costurando ali com 8 de largura, né? Pra dar pra revestir a minha alça. Então, a minha alça, ela tem 3. Então, você tem que contar 2 vezes 3, que dá 6 e mais 2 centímetros, que é a costura, né? Ela não pode ficar muito apertadinha. Então, é assim que você tem que medir quando você for revestir alguma coisa, né? Sempre eu dobro, né? Os dois lados, no caso, 3, outro lado que é mais 3, e mais 2 centímetros, ou até 3, dependendo o que você for fazer. Então, no caso meu, que é uma alça, né? Eu peguei ele nos retalhinhos que eu tinha. Eu tenho uns já na medida certa de 8 ali. Eu vou fechar, depois eu vou refilar com a tesoura, tá? Mas se você não tem aquela habilidade, né? Pode errar na medida, então você já corta tudo certinho, com 8 de largura, né? O comprimento não importa.
na hora de você fechar, você não se atrapalhar. Então, ali eu já vou fechar para mim poder revestir a minha alça e vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, depois de pronto, corta ainda o excesso que ficou, alguma coisa ali, né? E vou desvirar. Eu vou usar um palito de churrasco, você pode usar um cabo de um pincel ou também uma agulha de tricô, qualquer coisa para você desvirar, né? Então, é tudo muito simples. Como eu fechei uma ponta, aí é mais fácil para desvirar, como vocês viram ali. Aí, depois que eu desviro, eu abro ali onde eu fechei e pronto. Eu acho mais prático, né? Agora eu vou abrir onde eu deixei fechadinho, né? E é só isso. E a gente vai ajeitar bem certinho. Eu não vou passar porque não precisa. Eu vou pegar meu alfinete de segurança. Eu vou deixar a costura assim como vocês estão vendo, pro meio, que essa parte vai ser o lado avesso, né? Vou deixar pro lado avesso da minha alça, tá? Eu vou medir para ver certinho quanto que vai dar. Ela ficou com 62, tá? Então, as minhas alças, ela tem 62 de comprimento. Até com 60 centímetros você pode fazer que é padrão, tá? Menos não vai ficar legal. Essa é a corda, né? Alça, né? De corda de 100% algodão que eu vou revestir. Então, eu vou tirar a medida certa ali de 62 centímetros, duas vezes, né? Para mim revestir ali com o que eu já costurei. Então, gente, eu tenho bastante alfinete de segurança porque eu faço colchas, né? De retalhos, colcha em patchwork, então a gente usa muito, né, esses alfinetes de segurança. E eu acho eles tão, assim, eficiente quando for para passar alguma coisa, né? Então, eu tô usando o alfinete para passar a minha alça. A minha alça, ela vai ficar bem justinha, ficar bem certinha, né? Revestida bem certinha, mas mesmo assim, a gente vai fazer aquela costura, a gente vai rebater para ficar uma coisa bem feita, né? Ficar bem costuradinho mesmo, né? Mas como ela vai ficar bem justinha, poderia nem precisar fazer aquela costura, mas eu vou fazer nas duas alças, né? Lógico, né? Pra ficar igual aquela costurinha. Então, pessoal, olha só, essa parte da frente e das costas da bolsa, a gente já vai deixar a nossa alça com o alfinete pronto ali. Quando a gente for para a máquina, já vamos costurar. Aquela costura sempre para cima, que vai ser o avesso, como eu tô mostrando. Eu vou medir a minha mão, 4 dedos, a partir da costura, que eu fiz aquela costura para prender em volta, né? E aqui também, tá? 4 dedos é o suficiente, né? De 4 a 10 centímetros mais ou menos, que é o tamanho para você colocar a tua alça, tá? Vou fazer desse lado também. Vou medir com a minha mão também, né? E vou colocar o alfinete e vou deixar separadinho para depois de for para a máquina, a gente já vai costurar
fazer aquela costura de segurança e a gente vai daí tirar o alfinete, que daí não vai precisar ficar mais com o alfinete. Então, o alfinete é só para prender, não sair do lugar até nós levar lá pra máquina, tá bom? Então, agora a gente vai pegar a parte do bolso, né? O bolso vocês podem fazer qualquer tamanho. Eu peguei um retalho que eu tinha ali, eu nem medi. E vou fazer um acabamento com a tirinha de rosa ali pra ficar uma graça, né? Mas você não precisa fazer desse modelo se você não quiser, tá? Você pode fazer de 20 a 30 o tamanho do teu bolso. Essa aqui é a parte do forro, tá? Então, o forro eu fiz um pouquinho menor. Gente, eu diminui o forro na altura, né? Tem 36, então eu deixei com 30. Porque é 40 por 36 a bolsa. Essas duas tiras, elas têm 8 de largura, tá? Por 35, porque a largura da minha bolsa é 40. Então, eu vou costurar dessa maneira o zíper. Eu já tenho uma bolsa aqui no canal, que eu fiz assim o zíper, né? Mas para quem não viu, né? Não é todo mundo que assistiu. Então, eu vou mostrar de novo. Eu dobrei ali, ó, e vou costurar, tá? Centralizei o meio do meu zíper, porque o meu zíper tem que ser maior que 40, que é a largura da bolsa, né? E vou costurar assim, ó, bem simples. Parece complicado, mas não é. E vou costurar o outro lado também. Vou dobrar a beiradinha assim para fazer o acabamento. Se você quiser, pode passar uma costura ou passar, né? E depois colocar o cursor. A gente vai lá para a máquina e lá vocês vão entender como eu vou fazer. Gente, acelerei para vocês não perder nada e assistir tudo a bolsa do começo ao final, como eu tô mostrando para vocês, tá? Então, vou costurar essas alças agora. Essa costura eu faço com retrocesso no começo e no final, né? É uma costura de segurança, mas já faz uma costura reforçada já para ficar pronta. Agora, a gente vai fazer a parte do bolso, né? Então, eu vou pegar meu bolso, vou costurar como se fosse o viés. Eu nem vou falar, vou deixar vocês assistir aí como eu vou fazer.
Então, a gente tá aceleradinho, mas dá pra você ver certinho como a gente tá costurando, né? Então, é bem simples, tá? Não tem nada complicado. Ele fica, o zíper dentro da bolsa, né? Não fica aparecendo, é bem legal esse modelo. Mas vocês podem fazer de outro modelo também, se vocês quiser, né? Olha só. E agora eu vou costurar, pegando aquela parte, né? É o mesmo jeito que eu costurei o primeiro, eu vou costurar o segundo, vou desvirar, né? E assim, eu vou fazer a minha costura. Depois eu vou rebater, vocês vão me acompanhar aí. Então, vou fazer uma marcação ali para eu poder costurar reto o meu zíper, né? Vou marcar 2 centímetros a partir da borda ali, né? Do final do nosso pano, né? Que é o forro da bolsa, né? Gente, viram que simples que é? Olha, bem tranquilo mesmo. Então, a parte do forro tá pronta com o nosso zíper, que vai ficar assim. Agora, a gente vai fechar, né, em toda a volta. E vamos deixar uma aberturinha. Então, o zíper, eu marquei 45, né, quando eu tava falando do zíper. Então, tem que ser maior que 40, porque tem que sobrar, como vocês estão vendo ali, né? Sempre o zíper tem que ser maior, nunca do mesmo tamanho, né?
Então, a gente vai deixar uma aberturinha para desvirar o nosso forro. Estamos quase terminando a nossa bolsa, tá? O vídeo ficou longo, né? Porque eu quis mostrar tudo. Tô deixando mais ou menos uns 5 dedos ali, né? Para abertura, para poder passar a nossa bolsa, né? Então, gente, eu vou marcar 4 centímetros, né? Eu seguro ali o cinto bem certinho, a costura com costura. E vou marcar 4 centímetros e vou costurar e cortar, e vocês vão me acompanhar aí. Então, eu tiro o som da máquina para vocês não escutar o barulho, né? Barulho não da máquina, que a minha máquina eletrônica ela não faz barulho. Barulho dos cachorros, barulho dos vizinhos. Eu tenho uns vizinhos novos aí que eles cantam o dia inteiro, não sei se eles são cantor. Eles estão numa cantoria, inclusive agora estão cantando lá. Então, eu tenho que abaixar o volume e editar meu vídeo assim para não vocês não escutar o barulhão, né? Nós estamos ainda numa pandemia, né? E é janeiro, as pessoas ainda estão de férias, né? Então os vizinhos fazem barulho mesmo, né? Normal, né? Então por isso que eu não deixo o barulho da costura. Raramente eu deixo, né? Tem gente que fala, mas não tem áudio. Eu tiro mesmo para não atrapalhar, não, vocês não escutar outros barulhos que não nem precisa escutar, né? Então, eu tô fazendo a marcação ali de 3 centímetros e vou costurar, sempre com retrocesso no começo e no final, e a gente vai cortar. E a gente vai fazer essa mesma medida na bolsa também, né? Olha só, ficou pronto, né? Nossa caixinha de leite que falam, né? E a gente vai pegar a parte da bolsa e vamos fazer a mesma coisa. A gente vai costurar frente com frente e a gente vai fazer assim, ó. A gente vai costurar primeiro as duas laterais, tá? Depois o fundo. Porque a gente costurou direto na manta, né? E a manta, ela cede, né? Então, nunca ela vai ficar no tamanho certo. Então, sempre é bom a gente costurar primeiro as laterais, quando você costura direto na manta, do que você fazer aquela costura em toda a volta, que às vezes pode dar diferença. Então, assim, se der diferença, vai dar embaixo e você só corta o excesso ou, né, dá uma emparelhadinha ali. Então, eu tô fazendo assim por isso. Agora, eu vou fechar o meu fundo sempre com retrocesso para nossa costura ficar bem feitinha, né? E está pronto. A gente vai fazer agora aquela caixinha de leite, né? A mesma coisa, é 4 centímetros. Então, eu sinto ali costura com costura, sabe? Você pode fazer assim, abrir e olhar se tá costura com costura, olha só. Mas eu sinto na mão já, não pegar ali, então eu não me preocupo nessa parte e já faço a minha marcação de 4 centímetros, costuro e corto. Vocês vão me acompanhar aí.
Então, gente, agora a gente vai colocar, como vocês estão vendo ali, né, a nossa bolsa dentro do nosso forro e vamos colocar costura com costura, sempre costura com costura. Ela tá cortada na medida certa, então ela vai encaixar certinho, né? Agora a gente vai do outro lado e faz a mesma coisa, coloca costura com costura, né? A gente faz assim para não se perder, para não ficar torta a nossa costura, né? E para ficar tudo bonitinho, né? Então, vou colocar mais um alfinete ali, o alfinete nessa hora ele auxilia bastante. E agora a gente ajeita tudo com carinho, né? Tá acelerado o vídeo para vocês verem tudo, né? Mas eu tô fazendo ali devagar, com jeitinho. E agora eu vou costurar em toda a volta, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da bolsa, né? Ficou uma graça. Ficou no tamanho bom. E é isso. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreve no canal quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aí no canal, comentando, curtindo. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Bye, bye.